Fala pessoal, beleza? Bom demais? Vamos falar aqui com vocês um pouco sobre entrada, altura de entrada em pastejo aqui, né? Tô num piquete aqui agora que as vacas vão entrar nele amanhã, muito provavelmente. Então já está no ponto de entrada aqui. Esse piquete aqui vai ter por volta de 90 centímetros a 1 metro de altura. E o primeiro ponto é como a gente mede isso, né? Eu vejo que tem muita gente que é escravo da régua, né? Tem aquela reguinha de medição, né? Que usa ela para entrar, tamanho de entrada, tamanho de saída, 100% do tempo, 100% das vezes, né? E a gente acha que é interessante usar a régua, sim, é uma boa ferramenta, porém a gente tem que olhar um pouco o pasto também, né? Até porque uma dificuldade que a gente tem é onde a gente vai medir com essa régua, em qual das torceiras que a gente vai medir, em qual parte da torceira a gente vai medir, né? Como a gente vai fazer? A gente vai fazer uma média disso para entrar e sair, né? Então esse capim é um pânico, em geral a altura de entrada dele que a gente vai trabalhar aí, variar de 80 a 1,10 m no máximo, mais próximo de 90 centímetros possível. E a gente sempre vai sair na metade do tamanho que a gente entrou. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês por que o de sair na metade do tamanho que a gente entrou. Mas uma maneira interessante da gente olhar a altura de entrada desse capim é olhar o que a gente chama de altura de horizonte, né? Eu vou abaixar, vou agachar na altura do piquete e vou olhar no horizonte qual que é a altura que esse piquete está, né? Qual que é a média que ele está de altura. Tem muitas fazendas que às vezes colocam uma marcação, por exemplo, nos morões, alguma coisa assim, e você consegue ver a altura de entrada desse piquete, que normalmente vai ser aí por volta dos 90 centímetros, se for para a gente escolher um número exato. E a gente vai sair desse piquete quando a gente está na metade do tamanho dele. Por quê? Olha aqui eu fiz uma simulação na verdade não é uma simulação de pastejo, né? Coletei alguns perfilhos inteiros aqui dessa torceira para a gente ver por que a gente trabalha com metade do tamanho dela, né? Olha isso aqui, quando eu dobro essa torceira exatamente na metade, ó, esses perfilhos, desculpa, exatamente na metade. Olha que pastejo top que nós temos aqui, né? Ó, se eu cortar ele aqui na metade, ó, a gente vê claramente que esse seria o pastejo, né? E esse aqui seria o resíduo que ia ficar para trás, onde a gente tem os talos, mas temos ainda umas estruturas de folha que vão permitir o pasto crescer bem, né? Então esse é o grande objetivo da gente entrar com o tamanho e sair com a metade dele. É deixar uma estrutura como essa, com os talinhos para trás sempre, mas ainda com estruturas de folhas que vão permitir o crescimento rápido desse pastejo. Então aqui a gente tem o tamanho de entrada, um piquete a gente vê que, se você olhar por cima, ele tem partes que não são tão homogêneas, né, na altura, então isso dificulta a gente medir na régua. Então olhar essa altura de horizonte é um dos caminhos que a gente tem para definir a entrada dele, definir o tamanho de entrada, né, mais fácil do que ir com a régua. E a outro ponto para a gente definir o ponto de entrada é ter uma pessoa treinada que vai ver exatamente a hora de entrar nesse pasto e a hora de sair nesse pasto, certo? Tem que ter uma pessoa para olhar que ele vai sair assim. Não são todos os piquetes que vai sair com X horas ou com X dias, né? Quanto tempo minhas vacas vão ficar nesse piquete? Depende de quantas vacas que eu tenho, depende do volume de pastejo, de pasto mesmo, de oferta de forragem que eu tiver nesse piquete, depende de uma série de fatores, né? Da temperatura do dia que está fazendo nesse tempo que a gente está aí, né? Por exemplo, se eu entrar nesse piquete aqui num dia que está bem nublado, temperatura amena, tranquilo, as vacas vão comer mais no pasto. E essa ingestão maior pode fazer com que os animais não consigam ficar aqui nem um dia inteiro. Então tem que ter uma pessoa para chegar, andar no pasto e ver, opa, está na metade do tamanho que eu entrei, já está na maneira que eu gostaria de entrar. Na prática, né, o que a gente vê muita gente fazendo, e as pessoas treinadas nas fazendas, eles já veem como que é a estrutura que tem que estar do pastejo, né? E aí ele olhando para essa estrutura, ele já consegue saber a hora de sair desse pasto sem ter que medir com a régua exatamente, né? É uma ferramenta que pode ajudar a gente, mas treinar bem uma pessoa, capacitar bem um funcionário para conseguir fazer essa atividade no dia a dia é fundamental para o sucesso do pastejo. Isso aqui, pessoal, é todo dia, né? É um movimento diário, né? Segunda, terça, quarta, todos os dias a gente tem que fazer essas avaliações e ver quanto que o animal está comendo, quanto está saindo. Na verdade, mais do que diário, né? A gente tem que fazer algumas vezes, 2 vezes por dia, que é na hora que o animal, por exemplo, vem de manhã, a gente define qual piquete que ele vai. Quando eu vou buscar esses animais para o leite da tarde, por exemplo, eu já tenho que definir se aquele piquete que ele está vai dar para ele virar à noite ali, ou se ele vou ter que passar para outro piquete, por exemplo. Isso vai variar muito de acordo com os tamanhos de piquetes que a gente trabalha, né? Mas é super importante a gente entender que a gente tem que determinar uma entrada de entrada e também uma entrada de saída, né? O que não pode acontecer, por exemplo, eu chegar com minhas vacas arrancando a folha até aqui, por exemplo, né? Que algumas vezes o pessoal deixa pastejar até o talo, né? Que a gente fala, não, comeu até
a raiz quase. E aí eu fico com uma estrutura assim de pasto. Essa estrutura, o que acontece? Eu aproveitei o máximo possível do meu pastejo, né? O que pode parecer bom por um lado. Mas isso aqui vai demorar para crescer de novo, vai demorar para ter uma boa oferta de forragem novamente. E quando a gente está num sistema de pastejo rotacionado, a gente quer que essa oferta seja rápida, né? Que volte rápido nesse piquete, para eu poder sempre estar pastejando os melhores extratos. E de novo, os melhores extratos estão sempre na metade inicial do capim, que é o que a gente busca nesse tipo de sistema.